Essência Diletante. Contos e outros pontos. Conto Desejo por Amor, de Nanda Diletante, do canal e blog Essência Diletante. Cá estou eu sozinha em um cemitério, em plena noite de Natal. Agora reflito no que me trouxe aqui, mas que semana louca é esta que eu tive. De repente, é como se eu estivesse entrado em uma além da imaginação ou coisa parecida. Já acendi as velas, mas não estou aqui na frente deste túmulo visitando nenhum parente querido do qual sentiria muita falta nesta noite do ano. O que me trouxe até aqui é uma questão bem mais sombria e difícil de explicar. Tudo começou apenas por uma música. Uma canção que sempre tocam em todos os lugares na noite de Natal e nas semanas que o antecedem. Uma música aparentemente tão inocente causou tanta coisa. Tudo porque subestimei um segredo histórico e o quanto ele mexia comigo. É no que dá, né? Desenterrar coisas esquecidas, que talvez devessem permanecer assim. Bom, como pesquisadora e futura historiadora, sempre tive uma curiosidade natural e intrínseca acerca do que há por trás de certas coisas do passado. Mas, ao final deste semestre, em minha faculdade, a curiosidade acadêmica me levou por um caminho sem volta. Nas últimas reuniões do grupo de estudos que eu frequentava, o professor achou que nós, que havíamos perseverado praticamente até meados de dezembro, merecíamos ter acesso a algo inusitado, a uma pesquisa que o grande público nunca a conhecera. Quando passei os olhos pelos textos que ali nos foram cedidos, vi que tinha algo a ver com um sacrilégio cometido acerca de uma famosa canção natalina. A pesquisa em questão era sobre uma lenda urbana de uma violinista, que fizera uma versão da tal música e havia falecido próximo ao Natal sob circunstâncias misteriosas. Bom, durante os próximos dias li tudo sobre a música herege, tocada ao violino por uma compositora que, poucas semanas antes do Natal de 1913, ousou se apropriar de uma canção natalina feita na Alemanha e traduzida para nosso idioma um ano antes, por um frade da igreja. Ela havia ousado utilizar aquela canção, retirando sua letra religiosa, para usar a melodia e compor uma letra pessoal que falava sobre amor e desejo não correspondidos. Na mesma noite em que comecei a ler aquela pesquisa, cujos textos continham até mesmo a letra e a partitura da versão ocultada da música, eu fiquei a estudá-los até tarde. Meu café me mantinha acordada e resolvi não parar de ler, pois o texto era longo e o tempo era curto, e quando amanhecesse eu teria muita coisa que fazer. E também continuei porque estava obviamente envolvida. Quem diria que uma história como aquela existia? Tantas pessoas ouviam aquela canção todos os anos, sem imaginar os segredos que haviam por detrás daquelas notas musicais. Enquanto estudava, eu tentava imaginar o que haveria de tão ofensivo e herético em uma melodia musical utilizada para uma letra diferente, fosse a letra sacra ou não. Tudo bem que era uma canção de Natal, religiosa e tal, mas não pude deixar de pensar como as pessoas eram exageradamente puritanas em 1913, quando a tal heresia aconteceu. Minutos depois, eu estava caminhando em meio à penumbra. Então vi algo metros à frente que me espantou. Uma árvore de Natal cheia de penduricalhos vermelhos e brilhantes. Por mais curioso que fosse eu vê-los perfeitamente na parca luminosidade, em nada se assemelhavam com as modestas luzinhas coloridas da minha árvorezinha pequena. Aquele pinheiro era enorme, se assemelhando aos que facilmente eram vistos em shoppings decorados com luzes e enfeites temáticos durante o mês de dezembro. Então estranhei que não houvesse luzes ali e me aproximei para tocar os enfeites nos galhos. Mas quando toquei, senti minha mão umedecer e tive uma desagradável surpresa.
Um pungente odor acre logo invadiu minhas narinas. A cor vermelha brilhante que tingia aquelas bolas de Natal e alguns galhos não era outra coisa senão sangue. E por eles gotejava como se toda a árvore chorasse em rubro. Quase soltei um grito, mas logo vi que a voz não saía. Então, com aquele grito trancado na garganta, olhei ao meu redor e logo notei que parecia estar num cemitério. E o lugar onde aquele enorme e estranho pinheiro natalino se erguia não era tão somente uma cruzilhada entre duas aléias cemiteriais, nas quais não me lembrava como havia chegado. Passei então a escutar repentinamente um som, uma melodia de Natal facilmente reconhecível, que deveria ser feliz e agradável, mas que ali, naquele lugar, soava triste e soturna. A música instrumental era nitidamente produzida por um violino, e meu coração disparou diante desta audível certeza. Prendi a respiração, pois meu sangue gelou, e no mesmo instante a letra da música me invadiu a mente, mas não a conhecida da canção com versos sacros, e sim aquela versão, a que eu lera nos arquivos, a versão composta pela violinista e que a fizera ser considerada uma herege por criá-la. Olhei ao redor buscando a origem daqueles acordes de violino que ainda enchiam todo aquele ambiente, dando as costas para a árvore de Natal sangrenta e enquadrando com a minha visão as quadras cheias de cruzes, anjos de mármore e lápides ao meu redor. Então a vi, sentada em um túmulo, tocando seu violino com as pálpebras baixas e uma face triste e concentrada. Os vários candelabros nas velas acesas à sua volta davam uma visão nítida de suas feições. Aquela mulher tão etérea era sem dúvida um fantasma. No segundo seguinte eu estava ofegante, buscava levar ar aos pulmões e me recompor, pois despertava sentada ainda na cadeira onde estudava os arquivos. Eu havia cochilado sobre eles, pois me sentia horrivelmente exausta. Então, tudo aquilo fora mesmo apenas um sonho, afinal. Dias depois, já na véspera da minha última reunião acadêmica do ano, novamente em minha escrivaninha devorava os textos e descobria, finalmente, por que a música daquela violinista fora algo considerado tão blasfemo para a época, ou até mesmo indecente, segundo o parágrafo que eu agora lia. Não era uma mera questão apenas por apropriação indevida da canção. A heresia foi porque a letra, na verdade, tratava sobre um romance proibido entre a violinista e um renomado membro da pastoral da igreja, um homem que possuía esposa e 3 filhos. Aquilo me desconcertou e eu já não sabia o que pensar. Havia antes, de fato, achado os versos da música composta tristes e apaixonados. De fato, eles falavam de uma ausência amorosa, embora eu não imaginasse as circunstâncias. Agora, o que aquela história tinha de curiosa também tinha de polêmica, certamente. E o pior ainda estava por vir. A morte da violinista é que era a chave de toda a história e a parte mais intrigante, pois foi misteriosa e se tornou um tipo de lenda urbana. A versão mais aceita dizia que ela cometeu suicídio na noite de Natal por ter sido renegada dias antes pela família, quando o caso foi descoberto, e também porque nem seu amado adúltero se importava com qual seria seu destino. Porém, alguns com o tempo diziam que ela fora assassinada em segredo por religiosos mais radicais, tanto pelo seu adultério quanto porque consideraram sua música um insulto blasfemo ao Natal. Havia ainda a hipótese de que o seu próprio amante a matara, ao mesmo tempo para se livrar dela e para que ela levasse a verdade sobre seu adultério e o real significado de sua canção para o túmulo. A verdade, contudo, nunca havia sido esclarecida e se acreditou mais na versão do suicídio. O último parágrafo do texto dizia sobre o fato de a moça ter sido sepultada como suicida e, como tal, sem direito a um enterro cristão. Nas noites posteriores, todo aquele sonho de antes se repetia várias vezes, mas eu já não temia. Eu sempre acordava cada vez mais intrigada, pois sempre havia aquela mesma riqueza de detalhes, até que eu desenvolvi uma profunda empatia por aquela violinista morta e muda, que por fim nunca obtivera perdão por seus erros ou reconhecimento por seu talento.
Ainda perdera até seu nome, pois ele não fora gravado nem em seu túmulo, e tivera sua música e sua existência apagadas até então. Talvez ela houvesse sido apenas uma mulher infeliz. Quando por fim chegou a noite de Natal, eu estava sozinha em casa. Não havia viajado para a cidade de minha família este ano. Uma noite tão só. Mas eu sabia o que fazer. Sabia que alguém que certamente se sentia ainda mais solitário do que eu, uma solidão que já durava mais de um meio século. Certamente poderíamos fazer companhia uma à outra. Movida por aquele impulso, peguei várias velas e fósforos para acendê-las e fui para onde estava sendo guiada. Saí de casa e, após passar por vários quarteirões, alguns com casas que exibiam várias luzes coloridas em suas fachadas, eu adentrava um local onde não havia luzes. Após caminhar por vários minutos, vi a mesma encruzilhada de aleias onde nos meus sonhos havia aquele grande pinheiro sangrento. Porém, em seu lugar estava o cruzeiro daquele cemitério. E assim cá estou eu, sozinha em um cemitério, em plena noite de Natal. Agora reflito no que me trouxe até aqui. Já acendi as luzes, as velas e creio ser este o túmulo certo, pois nele não há cruz ou imagem sacra, muito menos um nome. Somente diz alma perdida, com a data de 25 de dezembro de 1913. De repente ouço o badalar de um sino distante e me viro naquela direção. Noto que vinha de uma igreja próxima, anunciando a chegada da meia-noite. Então escuto aquela canção. Mas ela não vem da igreja ao longe, e ao me voltar para o túmulo novamente, vejo ali sua fonte. Ali perto estavam diante de mim, naquele sepulcro antigo, por entre as velas, a violinista Etéria e seu violino. Então eu estava certa. Ela apenas se sentia só e esperou por tanto tempo que alguém apreciasse sua música sem condená-la. Fiquei a contemplá-la sem medo e logo notei que agora eu escutava a melodia como se feita pelo vento, pois a violinista já não usava o violino. Agora ela cantava. A sua letra, sentimental e herege, que fora por décadas calada junto com sua dor. E era talvez por isso que meus sonhos com ela nem eu tinha voz. Era sua forma de me mostrar que ela também não a tinha. Então eu fiquei e notei que não era mais o violino quem fazia aquela triste e bela sintonia, mas sim a voz daquela mulher fantasmagórica, que desta vez se erguia pungente e se espalhava por todo o cemitério. Eu sentia que ela cantava para purgar seus sentimentos e seu sombrio passado, em uma melodia surreal, que o que tinha de etérea e soturna, tinha também de encantadora.
participação especial na interpretação da canção, Odete Salgado, da banda Lúnia.